A Alma Indomável, Michael Singer, capítulo 4. O eu lúcido. Há um tipo de sonho chamado sonho lúcido, em que você sabe que está sonhando. Se você voa no sonho, sabe que está voando. Você pensa, veja só, estou sonhando que estou voando, vou voar para lá. De fato, você tem consciência suficiente para saber que está voando no sonho e que está sonhando, o que é bem diferente dos sonhos comuns, nos quais você fica totalmente imerso. Essa distinção é exatamente a mesma diferença entre ter consciência do que está consciente na vida cotidiana e não ter essa consciência. Quando é um ser consciente, você não fica mais completamente imerso nos acontecimentos ao seu redor. Em vez disso, permanece internamente consciente do que você é, quem vivencia tanto esses acontecimentos quanto os pensamentos e emoções correspondentes. Quando um pensamento é criado nesse estado de consciência, em vez de se perder nele, você permanece consciente de que é aquele que pensa o pensamento. Você está lúcido. Isso suscita algumas perguntas bem interessantes. Se você é o ser interior que experimenta tudo isso, então por que existem esses diferentes níveis de percepção? Quando está assentado na consciência do eu, você está lúcido. Mas onde está você quando não está profundamente assentado no eu, como o ser consciente que vivencia tudo o que você experimenta? Para começo de conversa, a consciência tem a capacidade de fazer algo que se chama foco, que é parte de sua natureza. A essência da consciência é a percepção que, por sua vez, tem a capacidade de estar mais consciente de uma coisa do que outra. Em outras palavras, ela tem a capacidade de se concentrar em determinados objetos. O professor diz, concentre-se no que estou dizendo. O que isso significa? Significa, foque a sua consciência no mesmo lugar. Os professores imaginam que você já sabia fazer isso. Quem lhe ensinou a fazer isso? Que matéria na escola lhe ensinou a pegar a sua consciência e movê-la a algum lugar para se concentrar naquilo? Nenhuma, pois é algo intuitivo e natural. Você sempre soube fazer isso. Então, já sabemos que a consciência existe e não só costumamos falar dela. É provável que você tenha terminado o ensino fundamental e o ensino médio e a faculdade sem que ninguém tenha discutido a natureza da consciência. Felizmente, a natureza da consciência é estudada de perto em ensinamentos profundos como o yoga. Aliás, todos os ensinamentos antigos do yoga são sobre ela. A melhor maneira de aprender sobre a consciência é pela experiência direta. Por exemplo, você sabe muito bem que, por um lado, a sua consciência pode perceber um vasto campo de objetos, enquanto, por outro, pode se concentrar de tal maneira num mesmo objeto que se torna impossível perceber qualquer outra coisa. É o que acontece quando você se perde em pensamentos. Você está lendo e de repente não está mais. Acontece o tempo todo. Você simplesmente começa a pensar em outra coisa. Objetos exteriores e pensamentos podem capturar sua atenção a qualquer momento, mas a consciência é a mesma, quer esteja focada no lado de fora ou nos pensamentos. O segredo é que a consciência tem a capacidade de se concentrar em coisas diferentes. O sujeito, a consciência, tem a capacidade de focar a percepção seletivamente em objetos específicos. Se você recuar, verá claramente que os objetos estão constantemente passando à sua frente em todos os três níveis, mental, emocional e físico. Quando você não está centrado, a sua consciência é invariavelmente atraída por um ou mais desses objetos e se foca neles. Caso se concentre o suficiente, sua noção de percepção se perde no objeto e não há mais a consciência de estar consciente do objeto. Resta apenas a consciência do objeto. Você já notou que quando está profundamente absorto assistindo à TV, não tem consciência de onde está sentado nem do que está acontecendo no recinto? A analogia da TV é perfeita, para vermos de que modo o centro da consciência sai da percepção do eu e se perde nos objetos em que estamos focados. A diferença é que, em vez de sentado na sala, absorto na TV,
você está absorto na paisagem mental, nas emoções e imagens exteriores. Quando se concentra no mundo dos sentidos físicos, ele o envolve. Em seguida, suas reações mentais e emocionais os envolvem ainda mais. Nesse momento, você não está mais assentado no eu, mas absorto no espetáculo interior a que está assistindo. Vejamos esse espetáculo interior. Você tem um padrão subjacente de pensamentos, que está presente o tempo todo. Ele é praticamente o mesmo sempre. Você o conhece tão bem que se sente tão à vontade com seu padrão normal de pensamentos, quanto no espaço da sua casa. Há também as emoções que são a sua norma. Uma certa quantidade de medo, uma certa quantidade de amor, uma certa quantidade de insegurança. E você sabe que, se determinadas coisas acontecerem, uma ou mais dessas emoções vão irromper e dominar a sua consciência. Depois, elas vão, enfim, se acalmar e voltar à norma. Você conhece essa dinâmica tão bem que está sempre muito ocupado aí dentro, assegurando que nada venha a criar essas perturbações. Na verdade, você está tão preocupado em controlar seu mundo de pensamentos, emoções e sensações físicas que nem sabe que está aí dentro. Esse é o estado normal para a maioria das pessoas. Perdido nesse estado, você fica tão absorto nos objetos dos pensamentos, sentimentos e sentidos que se esquece do sujeito. Agora mesmo, você está assentado no centro da consciência, assistindo a seu espetáculo particular. Mas há tantos objetos interessantes distraindo a sua consciência que você não consegue evitar se deixar envolver por eles. É esmagador, é tridimensional, está à sua volta. Todos os seus sentidos o envolvem: visão, audição, paladar, olfato e tato, além dos sentimentos e pensamentos. Porém, na verdade, você está assentado em silêncio aí dentro, observando todos esses objetos. Assim como o sol não sai do seu lugar no céu para iluminar objetos com sua luz radiante, a consciência não abandona seu centro para projetar a percepção nos objetos dos pensamentos, formas e emoções. Se quiser voltar ao centro, basta começar a dizer "Olá" aí dentro, várias e várias vezes. Em seguida, perceba que você tem consciência desse pensamento. Não pense em estar consciente dele. Esse é apenas outro pensamento. Simplesmente relaxe e note que consegue ouvir o olá se repetindo dentro da mente. Esse é o lugar da sua consciência centrada. Agora, passemos da telinha para a telona. Vamos examinar a consciência usando o exemplo de um filme. Quando vai ao cinema, você se deixa envolver. Isso faz parte da experiência. No cinema, você usa 2 sentidos, visão e audição. E é importantíssimo que os 2 estejam em sincronia. Você não ficaria tão envolvido com o filme se isso não acontecesse. Imagine que está assistindo a um filme de James Bond e a trilha sonora não está em sincronia com as cenas. Em vez de ser envolvido pelo mundo mágico do filme, você permanecerá muito consciente de que está sentado num cinema e de que há algo de errado. Mas, como normalmente as cenas e a trilha sonora estão em perfeita sincronia, o filme captura sua percepção e você esquece que está assistindo a um filme. Esquece seus pensamentos e emoções pessoais, e sua consciência é puxada para dentro do filme. Na verdade, é fascinante a diferença entre estar sentado ao lado de desconhecidos num cinema frio e escuro e estar tão absorto que você perde a consciência de tudo mais à sua volta. Com um filme envolvente, é possível passar 2 horas inteiras sem nenhuma percepção de si. Assim, a sincronia entre imagem e som é importantíssima para a sua consciência seja absorvida pelo filme. E tudo isso usando apenas 2 sentidos. O que vai acontecer quando a experiência cinematográfica passar a incluir olfato e paladar? Imagine que você está assistindo a um filme em que alguém está comendo e você é capaz de sentir o sabor e o cheiro que o personagem sente. Sem dúvida, você seria envolvido por ele. Os dados sensoriais dobraram e, portanto, o número de objetos que atraem sua percepção também dobrou. Audição, visão, paladar e olfato. E ainda, nem mencionamos o maior deles. Você iria a um cinema que incluísse o tato? Quando conseguirem colocar todos os 5 sentidos para funcionar juntos, você não terá nenhuma chance.
Se todos estiverem em sincronia, você ficará completamente absorto na experiência. Porém, não necessariamente. Imagine que está no cinema e mesmo com essa experiência sensorial avassaladora, fique entediado com o filme. Ele simplesmente não prende sua atenção e seus pensamentos começam a divagar. Começa a pensar em algo que lhe aconteceu no passado. Dali a algum tempo estará tão perdido em pensamentos que mal terá a consciência de estar assistindo ao filme. Isso ocorre apesar dos seus 5 sentidos ainda estarem lhe enviando todas aquelas mensagens. E só pode acontecer porque seus pensamentos são independentes do filme. Eles oferecem um lugar alternativo para a consciência se concentrar. Agora imagine que inventem filmes que, além de envolverem os 5 sentidos, também coloquem seus pensamentos e emoções em sincronia com o que acontece na tela. Nessa experiência cinematográfica, você ouve, vê, saboreia e de repente começa a sentir as emoções do personagem e pensar os seus pensamentos. O personagem diz: estou tão nervoso, será que devo pedi-lo em casamento? E de repente a insegurança toma conta de você. Agora temos toda a dimensão da experiência. 5 sentidos físicos, pensamentos e emoções. Imagine ir a esse cinema, mas tome cuidado. Esse seria o fim do modo como você se conhece. Não haveria objeto da consciência que não estivesse sincronizado com a experiência. Qualquer lugar em que a sua percepção poupasse faria parte do filme. Quando o cinema tiver controle sobre os pensamentos, acabou. Não haverá você ali para dizer: não gosto deste filme, quero ir embora. Isso exigiria um pensamento independente, mas seus pensamentos foram dominados pelo filme. Agora você está completamente perdido. Como sairá dessa? Por mais assustador que pareça, essa é a sua difícil situação na vida. Como todos os objetos da percepção estão em sincronia, você é sugado por eles e não tem mais consciência de que está separado deles. Pensamentos e emoções se movem de acordo com as imagens e os sons. Tudo entra, a sua consciência fica totalmente absorta nisso, a menos que esteja plenamente assentado na consciência testemunha. Você não estará mais por trás de tudo, consciente de que você é aquele que observa tudo isso. É isso que perder-se significa. A alma perdida é a consciência que caiu no local onde pensamentos, emoções e percepções sensoriais de visão, audição, paladar, tato e olfato de um ser humano estão em sincronia. Todas essas mensagens se reúnem num único ponto. Então a consciência que é capaz de perceber tudo comete o erro de se concentrar nesse ponto com demasiada atenção. Quando é sugada desse jeito, ela não se reconhece mais como é. Ela passa a se reconhecer no objeto que está experimentando. Em outras palavras, você se identifica com esses objetos e pensa que é soma das suas experiências. Isso é o que você pensaria se fosse um desses cinemas avançados. Primeiro você escolheria qual personagem quer ser. Digamos que decidisse: serei James Bond. Tudo bem, mas assim que apertasse o botão, acabou. Você, como atualmente se conhece, não estaria mais lá. Como agora todos os seus pensamentos seriam os pensamentos de James Bond. Todo o seu conceito de si teria sumido. Lembre-se, seu conceito de si é apenas uma coleção de pensamentos sobre você mesmo. Do mesmo modo, suas emoções seriam as de James Bond. Você assistiria ao filme a partir da posição visual e auditiva dele. O único aspecto do seu ser que permaneceria igual seria a consciência que percebe esses objetos, o mesmo centro de percepção que antes tinha consciência do seu antigo conjunto de pensamentos, emoções e informações sensoriais. Se em seguida alguém desligasse o filme, os pensamentos e emoções de James Bond seriam de imediato substituídos por sua antiga coleção de pensamentos e emoções. Você voltaria a pensar que é um médico de 40 anos, todos os pensamentos combinariam, todas as emoções combinariam, tudo teria o mesmo gosto, a mesma aparência que tinha antes. Mas isso não mudaria o fato de que tudo é apenas algo que a consciência experimenta. Tudo são apenas objetos da consciência. E você é a consciência. O que diferencia um ser centrado e consciente de uma pessoa que não é tão consciente assim
é simplesmente o foco de sua percepção. Não há nenhuma diferença nas consciências propriamente dita. Toda consciência é a mesma, assim como toda a luz do sol é a mesma. Toda consciência é a mesma. A consciência não é pura nem impura. Ela não tem características. Ela só está lá consciente de que é consciente. A diferença é que quando não está centrada, ela se concentra inteiramente em seus objetos. Porém, se você é um desse ser centrado, sua consciência sempre saberá que é consciente. A consciência do ser independe dos objetos interiores e exteriores dos quais você por acaso está consciente. Se você quer mesmo entender essa diferença, precisa começar dando-se conta de que a consciência pode se focar em qualquer coisa. Sendo assim, e se ela se concentrasse em si mesma? Quanto isso acontece, em vez de ter consciência dos seus pensamentos, você fica consciente de ter consciência dos seus pensamentos. Você direciona a luz da consciência para si mesma. Estamos sempre contemplando alguma coisa, mas dessa vez você estará contemplando a fonte da consciência. Essa é a verdadeira meditação, que está além da simples concentração num ponto único. Para uma meditação mais profunda, além da capacidade de concentrar a consciência completamente num mesmo objeto, é preciso também tornar a própria consciência esse objeto. No estado mais elevado, o foco da consciência se volta para o eu. Quando contempla a natureza do eu, você está meditando. É por isso que a meditação é o estado mais elevado, o retorno à raiz do seu ser, a simples consciência da consciência. Quando se torna consciente da consciência em si, você alcança um estado totalmente diferente e então tem consciência de quem é. Você se tornou um ser desperto. E isso é a coisa mais natural do mundo. Aqui estou eu, aqui sempre estive. É como se você estivesse no sofá vendo TV, mas tão envolvido no programa que esqueceu onde estava. Então alguém o sacudiu e agora você voltou à percepção de que está sentado no sofá assistindo a TV. Nada mudou. Você simplesmente parou de projetar a sua identidade naquele objeto específico da consciência. Despertou. Isso é espiritualidade. Essa é a natureza do eu. Isso é quem você é. Ao se assentar na consciência, o mundo deixa de ser um problema. Ele é só algo que você está observando e não para de mudar. Mas não existe mais a sensação de que isso é um problema. Quanto mais disposto você estiver a deixar o mundo ser apenas algo de que você tem consciência, mais isso lhe permitirá ser quem é. A consciência, o eu, o Atman, a alma. Se você dá conta de que não é quem pensava ser, não é sequer um ser humano. Só aconteceu estar observando um. Você vai começar a ter experiências profundas no seu centro da consciência. Serão experiências profundas e intuitivas da verdadeira natureza do eu. Você vai se descobrir tremendamente expansivo. Quando começa a explorar a consciência em vez da forma, você percebe que sua consciência só parece ser pequena e limitada porque você está se concentrando em objetos pequenos e limitados. É exatamente o que acontece quando está focado unicamente na TV. Não há mais nada no mundo. No entanto, se recuar, verá o cômodo inteiro, inclusive a TV. Do mesmo modo, em vez de se concentrar intensamente apenas nos pensamentos, nas emoções e no mundo sensorial deste único ser humano, você pode recuar e ver tudo. Pode passar do finito ao infinito. Não é isso que Cristo, Buda e os grandes santos e sábios de todos os tempos e todas as religiões vêm tentando nos dizer? Ramana Maharishi, um desses grandes santos, costumava perguntar: quem sou eu? Agora vemos que essa pergunta é muito profunda. Pergunte isso sem cessar constantemente. Pergunte a você, e aí vai perceber que você é a resposta. Não há resposta intelectual. Você é a resposta. Seja a resposta e tudo mudará.